Boa noite a todas e todos que são minoria nesse espaço, nesse momento, inclusive, né? E podem ter mais que 50%, a gente não tem problema. Eu queria agradecer demais aí a presença da Divaneide Basílio, que é a nossa vereadora hoje lá de Natal, uma jovem que vai falar um pouco aí, eu acho que tem que falar da sua trajetória e como é que está sendo a experiência de estar na vereança lá de Natal, nesse momento em que nós temos aí uma governadora que está fazendo a diferença no enfrentamento dessa crise, né? E a Juliana Cardoso, nossa vereadora aqui de São Paulo, né, que nós já conhecemos aqui no Diretório de Pinheiros bastante, eu particularmente vou de novo falar, Juliana, que conheço desde que ela era pequenininha e vinha com a mãe nas reuniões aqui do diretório, né? E queria agradecer também a presença das meninas aqui que são as nossas pré-candidatas aqui da região, que é a Vivi Mendes, a Luna Zaratini e a Tamires Sampaio, né? Acho que é bem legal a gente ter jovens, né, que estão se colocando nesse momento aí para essa disputa que não sabemos como será esse ano, né? Mas de qualquer maneira a gente achou interessante convidar um pouco porque tem essa especificidade da mesa que foi montada, né? Mas um pouco também para ser um espaço de troca de experiência. Então, dito isso, eu acho que a gente podia abrir para as conversas, né? E depois, na medida em que as pessoas podem levantar a mão aqui, raise hand aqui do lado, né? Para fazer perguntas. E aí as pessoas, conforme elas forem fazendo perguntas, elas se apresentam. Antes de passar a palavra aí para a Divaneide, eu queria também registrar a presença do nosso presidente aqui do Diretório Zonal, que é o Matias, que estava numa reunião ali, está fechando o trabalho dele correndo esse ano, e que já chegou e está aqui com a gente. Se você quiser falar um oi, Matias, aí na sequência as meninas começam, as nossas vereadoras começam a sua fala. Boa noite, pessoal. Quero só agradecer muito as nossas vereadoras, nossas pré-candidatas aqui que se dispuseram também a participar dessa discussão. Agradecer a Diva aí por o Nordeste ainda não ter se separado do resto do Brasil, porque já estava merecendo essa fase, então uma participação muito especial, acho que um debate muito rico. Vamos para a discussão, que é o que todo mundo está afim. Diva? Então, gente, primeiro quero também agradecer a Maria Alice por ter feito aí essa mediação, pelo convite, a Juliana, né, que é uma companheira aí aguerrida, cumprimentar a Matias, as nossas pré-candidatas, dizer que esse é um momento que a gente realmente precisa se fortalecer. Então, quando Maria Alice mandou para mim, e depois chegou o panezinho, eu quero dizer para vocês que aqui em Natal a gente vai copiar. A gente já conversou com as meninas na Secretaria de Mulheres, nós vamos fazendo elas por elas algo semelhante. Já dialoguei aqui também, mandei para o PT municipal, para a turma da executiva, porque a gente não pode parar esse processo formativo, né? E acho que, eu sei que é difícil a gente mudar todas as ferramentas, se adaptar às ferramentas virtuais, mas elas são necessárias para a gente poder se empoderar e para a gente poder enfrentar essa realidade. Então, acho que, primeiro, parabéns a vocês por esse desenho e por permitir, acho que com a gravação também, que outras pessoas tenham acesso. E uma outra questão que para mim é muito importante, e aí quero saudar a minha querida Mari, muito também responsável aí por grande parte da minha formação, e dizer dessa gratidão, e também
de que o modo petista de legislar, sempre de governar, sempre apareceu para nós como uma luz, né? Uma orientação, um caminho a seguir. E, em alguma medida, a gente foi acumulando outras experiências, como governar o país, né? Como presidir, né, esse país por 2 mandatos consecutivos e depois mais 2, e a gente foi tendo que reaprender o nosso modo petista de legislar, governar, que estava no papel. Né? A gente teve que modificar algumas questões e trazer novas questões para o papel para compartilhar e gerar novas inspirações. Então, a partir daí, quando eu ocupei a Câmara Municipal em Natal, eu ocupei com esse sentimento. Eu não chego lá só. Eu chego na Câmara Municipal de Natal carregando, né, a trajetória de vários movimentos e a trajetória de vários e várias petistas que já caminharam até aqui e que inspiraram a gente a pensar aí ações, né, para que a gente pudesse estar ali. Só que, curiosamente, eu sou, e eu digo curiosamente, mas digo isso com uma reflexão de tristeza. Sou a primeira mulher negra a estar nesse espaço. E aí, isso não é confortável para mim, porque quando você diz isso, significa dizer que em todos esses anos não teve outra, ou não teve outra mulher que afirmou essa identidade, que levou as pautas. E quando a gente leva essas pautas, a gente leva com a gente a periferia, a gente leva com a gente a luta de classes, a gente leva com a gente um mandato identitário. E eu estou falando disso porque eu sei que aqui tem várias pré-candidatas e às vezes soa estranho um mandato identitário, né? E às vezes soa menor um mandato que reforça muito a identidade de ser mulher, de ser negra, de ser de periferia, né? E muitas vezes é como se fosse um demérito. E quando eu comecei a perceber que as pessoas perguntavam se eu não estava carregando na tinta, eu percebi que eu estava, que realmente a gente tinha conseguido essa marca e essa identidade. E eu digo isso com a alegria de compartilhar com vocês, de que se a gente puder associar a nossa marca, o nosso modo petista de legislar, as nossas identidades, se elas chegam junto com a gente chega com um desenho diferenciado daquilo que é, né, a nossa atuação. E aí, nos tempos atuais que nós estamos vivendo, mais ainda, porque quando a gente vem discutir a ação modo petista de legislar frente a esse cenário que nós estamos vivendo, ao Covid, né, as políticas emergenciais que precisam ser tratadas para o momento, requer de nós uma busca para pensar nas populações mais vulneráveis, porque é aí que aparece e que se desenha, de fato, quem são essas populações mais vulneráveis. E, mais que isso, é aí que fica claro e evidente o papel de um mandato identitário, de um mandato que tem identidade realmente popular, realmente de gênero, realmente de classe e realmente que traz consigo todas essas pessoas que foram invisibilizadas, porque agora elas precisam ter alguma visibilidade, porque essas pessoas são as que mais sofrem quando a gente vive um contexto e um momento como esse. Ao assumir também o mandato, eu assumi a Comissão de Direitos Humanos na Câmara Municipal de Natal. Então, eu sou a presidenta dessa comissão. Isso também, para nós, é uma questão muito cara. Presidir uma comissão como essa é dar um novo lugar, né, e dar um novo olhar sobre o nosso modo petista de legislar. E dizer assim, nós vamos estar na Comissão de Saúde, que o companheiro Luciano está lá, nós vamos estar na Comissão de Planejamento, mas nós vamos estar nessa comissão para pensar que políticas e que projetos podem, enfim, trazer um lugar de visibilidade para as populações vulneráveis. E que a gente não fique num circuito só de um tipo de violência, porque muitas vezes a gente também não consegue ir além. E nessa busca de ir além é de dizer, nós precisamos identificar e trabalhar nas comunidades de risco.
Por que eu estou recuperando essa história? Porque esse momento que nós estamos vivendo hoje, Juliana, Maria Alice, traz para a gente a responsabilidade de recuperar nossas ações anteriores. A gente poderia levantar aquela plaquinha, eu avisei. Eu avisei que esse projeto tinha que ter passado logo. Eu estou agora nessa fase de dizer, olha, fazer um memorando para a presidência e apresentar os projetos que a gente já tinha na casa e que, se eles estivessem aprovados em vigor, estariam dando conta de resolver muitos dos dilemas que nós estamos tratando hoje. Quando eu cheguei na casa, eu recuperei junto com a gente chama de mandato estendido, é uma nova forma de entender os mandatos coletivos, A gente sempre diz assim, os mandatos populares todos deveriam ser coletivos. E nós temos a grata alegria de ter a assessoria e ter os colaboradores, e ter as pessoas nas comunidades. E essas pessoas se apresentam como mandato estendido, um mandato coletivo. Essa é uma outra coisa que a gente precisa imprimir, essa marca, assim, e que as pessoas se sintam parte dos nossos mandatos e que isso faça com que a gente também se sinta parte, da vida dessas pessoas para dar retorno. E aí, ao assumir a Comissão de Direitos Humanos, eu me dei conta de que a gente precisava recuperar o legado da esquerda na Câmara. Não era o legado só do PT, era que projetos já haviam, ou que projetos estavam parados, que a gente precisava botar na ordem do dia para retomar, como foi o Transcidadania. A gente não conseguiu aprovar o Transcidadania, mas a gente conseguiu aprovar logo na sequência. O Transcidadania era da vereadora Natália Bonavides, que a gente subscreveu, e a gente conseguiu aprovar logo na sequência o Centro de Referência LGBT. E esse centro de referência era do vereador Hugo Manso, que também foi do PT, que nós subscrevemos. E nós corremos atrás desses projetos para dizer, eles precisam estar na ordem do dia, porque eles vão dar conta dessas populações mais vulneráveis. Um dos temas que nós todos estamos tratando atualmente são as redes de solidariedade, não é isso? Confere? Pois é. As redes de solidariedade estão incluindo a população trans, a população em situação de rua, imigrantes, apátridas, refugiados, as pessoas que trabalham com circo, as pessoas que, os artistas, os empreendedores individuais, a turma da economia solidária, os feirantes. E a gente está fazendo essas ações todas de solidariedade. Ao passo que, se a gente tivesse já o Centro de Referência LGBT funcionando, em pleno vigor, esse centro já daria conta de atender pelo menos uma grande parte da população numa situação como essa. Então, a gente está linkando o que a gente já aprovou antes e cobrando que entre em vigor. Nós estamos cobrando, por exemplo, da Prefeitura que coloque em funcionamento o banho solidário, que foi um projeto de um vereador do PSOL, Sandro Pimentel, que nós conseguimos subscrever e depois, na sequência, derrubar o veto, que é outra coisa importante a gente dizer, ficar atenta para não deixar, quando não passa ou quando passa, que veta, a gente correr atrás para derrubar o veto. E esse projeto do banho solidário para a população em situação de rua, ele é fundamental, principalmente no momento que nós estamos vivendo. Então, nós estamos cobrando a aprovação de alguns projetos que construímos e cobrando a implementação de outros que já foram aprovados e pedindo que entrem na urgência de forma remota, agora, projetos que ainda não puderam ser apreciados para que a gente possa enfrentar esse contexto. E um deles, para nós, fundamental, é o Fundo de Emergência e Contingência. Depois, se vocês quiserem, eu posso compartilhar também, porque eu acho que a gente pode tirar aqui como um encaminhamento, não só para Pinheiros, mas para todo mundo, Acho que vai ser bacana pensar nas formações, a gente ter esse banco de projetos que a gente possa compartilhar, que sirva para inspirar ou para a gente adaptar, que nos ajude a pensar. O projeto do Fundo de Emergência e Contingência. No primeiro mês que nós assumimos, no segundo mês que nós começamos a visitar as áreas de risco na nossa cidade, nós percebemos que ali, qualquer desastre que acontecesse poderia ser um crime se a gente não se antecedesse. Então, a gente apresentou esse projeto do Fundo de Emergência e Contingência. Vocês vão me alertando do horário, viu? Porque eu vou falando aí do Fundo de Emergência e Contingência. E esse fundo,
seria justamente para a gente ter uma garantia que qualquer momento que acontecesse algo como o que nós estamos vivendo hoje, a gente já teria um recurso previsto para isso, para acolher as comunidades, as populações. E ele não rodou na Câmara. E a gente está pedindo agora que ele venha para a urgência, para que ele possa ser sancionado de urgência, para a gente correr atrás de fazer um processo de arrecadação para ele. Imagina, a gente está fazendo arrecadação agora solidária e às vezes ela não chega para todo mundo. E você tendo um instrumento que possibilite que vá chegar para todo mundo e que chegue para a moradia e que chegue para a alimentação e que chegue para áreas diversas, porque o fundo prevê áreas diversas. Então, aquela plaquinha do Eu Avisei, estou levantando agora. Por que a gente não aprovou logo esse projeto? Porque a gente estava tratando de emergência, de populações vulneráveis. Mas é isso. Uma coisa que meu companheiro Fernando Lucena disse, como é difícil que as nossas pautas que tratam das populações realmente mais vulneráveis, elas virem uma prioridade, né? Tem umas pautas que elas são, né, acordo, né? Todo mundo, não, ninguém vai ser contra isso, ninguém vai ser contra... Mas acontece que, bom, vamos deixar essa para depois, né? Talvez ela não seja, porque não faz sentido. Se faz um ano, se faz mais de um ano, um projeto desse ainda está rodando nas comissões, a gente fica se perguntando qual a prioridade que a gente pode dar. Então, a gente tem que carregar energia na cobrança de projetos assim, para que eles venham para a ordem do dia. Então, a gente já está brigando para que ele venha para a ordem do dia e ele vai chegar. Tem também um conjunto de projetos para a população em situação de rua que estavam já circulando na casa. E eu subscrevi uma parte desse, nós subscrevemos esses projetos, e um deles é para formar um comitê intersetorial, outro é para política municipal de população em situação de rua. E essa população mais vulnerável, se ela tivesse já, né, uma política de acolhimento da sua ação, a gente já teria avançado. Então, também estamos solicitando que eles entrem na ordem do dia, porque aí você vai ter uma política municipal para a população de situação de rua. Mas nós temos o PL do circo, mas de Vaneide, um PL para a cultura, no meio dessa turbulência, exatamente. A gente já viu aí a importância da arte, tanto na vida das pessoas, e a importância de a gente perceber esses artistas que ficam por trás das nossas vidas, nos dando a condição de poder superar esse momento, mas que estão sem renda, que estão sem trabalho. E esse PL, eu poderia dizer que ele está no circuito daqueles do Nós Avisamos, porque ele não é agora, ele não nasceu agora nesse período da... Por isso que eu estou falando da importância da gente ter um mandato de identidade com a nossa ação prática, com a nossa trajetória, porque eles têm todo sentido. E no momento como esse, a gente percebe, puxa vida, como fazia sentido a gente ter aprovado o PL do circo, que era reconhecer, né, os circos como atividade itinerante, para dispensar, né, determinados tipos de licença, determinados tipos de taxas que eles precisam pagar. E agora, por emergência, a gente vai ter que fazer tudo isso. Mas os artistas estão lá, precisando desse incentivo. E se já tivesse aprovado, mas eu estou dizendo isso não com arrastando a corrente, se já tivesse, mas é dizendo, bom, nós vamos aprovar agora, vamos brigar para aprovar agora. É importante que ele entre na pauta, que a gente haja com energia, que a gente jogue nossa energia para aprovar o PL também dos circos, né? Que a gente traga isso para a ordem do dia. Assim como hoje à tarde nós fizemos uma reunião com a equipe, com alguns colaboradores, para tratar da política municipal dos imigrantes, apátridas, refugiados, porque uma parte da população em situação de rua é imigrante e refugiado, mas não é toda. Então, a gente já conseguiu, com a política municipal, com a política estadual, com o debate que o governo do estado está fazendo aqui no Rio Grande do Norte, e aí uma das minhas tarefas é também socializar com vocês, né, o que o governo do estado está fazendo. Então, o governo criou esse comitê antes desse processo de instalar a crise, o Comitê dos Refugiados e Apátridas, e tem nos ajudado a pensar sobre esse segmento na nossa cidade, e nós vamos apresentar, nós estávamos desenhando, nós vamos apresentar esse PL
para essa população. Assim como nós vamos apresentar um projeto de lei, que é um decreto legislativo para a redução do horário dos supermercados. Por quê? Porque esse é um serviço essencial, todos nós concordamos, ele não pode parar, mas não dá para o trabalhador trabalhar até 20 horas, 22 horas, e o transporte ter reduzido, e ele vir no transporte cheio, né? Então, não dá para a gente achar que esse serviço essencial, ele não pode ter um horário reduzido, ou a gente pode ter um rodízio de horários entre os supermercados. Então, a gente enviou por ofício, solicitando que a prefeitura fizesse o decreto, solicitamos que a Câmara fizesse, como nem a mesa diretora nos deu retorno, nem o prefeito nos deu retorno, nós vamos apresentar como um decreto legislativo, que é outra possibilidade que nós temos de saltar, né, das nossas mãos, são os decretos legislativos, e a gente apresentar para a cidade a alternativa. Bom, se não vem logo, a gente tem que ir, né? A gente tem que correr, porque, de fato, a gente precisa pensar no equilíbrio, na saúde dessas pessoas. Apresentamos um PL aparentemente simples, que é de que os estabelecimentos comerciais tenham álcool gel nas suas repartições. E aí, por que ele é aparentemente simples? Porque não tem, porque nem todos disponibilizam, porque às vezes você vai no supermercado, se você não levar na sua bolsa, às vezes na própria farmácia não tem na entrada, e a gente tem recebido muitas denúncias. As pessoas que estão trabalhando nos call centers, as pessoas que estão trabalhando ainda nos serviços essenciais, também precisam dos equipamentos de proteção, e o álcool gel entra nesse, né, equipamento de proteção. Temos cobrado por ofício que a prefeitura envie e traga todos os equipamentos de proteção individual, que dê conta desses projetos de lei, mas dê conta também da realidade que se instalou na nossa cidade. E, nesse sentido, o governo do estado saiu na frente. A governadora, inclusive, foi a primeira a apresentar esse processo de emergência aqui no nosso estado, e ela puxou os prefeitos. Eu lembro que a gente teve uma audiência na Câmara, que o secretário de Saúde esteve conosco, e que naquele momento, nós que estávamos defendendo o isolamento, fomos confundidos como pessoas que estavam defendendo a histeria. As mesmas histéricas que são feministas, as mesmas histéricas que... né, os mesmos chavões que a gente carrega a vida inteira. Portanto, mais uma vez, eu me sinto honrada e orgulhosa de ter um mandato identitário. Não sou histérica, né? Sou prudente. E vocês também deveriam ser, são autoridades. Precisam dar resposta à cidade, e essas respostas precisam ser proativas, elas precisam ser de preparação, não só quando a gente estiver numa crise, né, mais ampla ainda, como a que já se avizinhava. E o desenho era, mas nós só temos um caso em Natal. Exatamente. É por isso mesmo que a gente tem que agir logo, para a curva não crescer, enfim. E o governo do estado conseguiu, né, apresentar, conseguiu fechar logo as escolas. É fácil fechar as escolas? Não, não é fácil fechar as escolas. É fácil fechar o comércio? Não é. É doloroso. É doloroso ficar em casa, é doloroso a gente poder se reunir. É bom esse meio que a gente se encontra estando longe, eu e Natal, vocês aí. Mas, para o nosso dia a dia, não dá para a gente pensar que a gente tem 5, 6 encontros só virtuais. Isso pesa muito. Mas a gente não pode achar que a vida pesa menos, né? Que defender as vidas nesse momento pesa menos. É o contrário disso. A gente tem que pensar que sacrifícios precisam ser feitos agora, que adaptações para esse desconhecido a gente precisa fazer. E aí o governo do estado, além de ter criado um comitê para tratar das populações vulneráveis, e não só criar o comitê para a gente discutir, mas a gente levantou as dificuldades e a lista de vulneráveis que se ampliava, né? Eu citei vários aqui, mas a gente conseguiu listar aqui em Natal todos por nome, né? Todas as populações tradicionais, povos de terreiro, a pesca artesanal, que aos poucos eu vou citando essas populações que nós se construímos aqui. E o governo investiu recurso, enviou recurso para todos os municípios.
E agora, no dia de ontem, nós fizemos uma reunião de uma frente mista. Que frente é essa? E é bacana também compartilhar com vocês que aqui no Rio Grande do Norte nós estamos fazendo uma tentativa, uma busca, além desse mandato estendido, que é no nosso próprio mandato, mas de um mandato coletivo, diferente. Eu sou vereadora, mas Isolda é deputada, Natália é deputada, Jean Paul é senador, Francisco é deputado. Nós podemos ser um mandato coletivo, cada um na sua esfera, discutindo os mesmos projetos. E eu quero compartilhar com vocês que nós criamos um grupo de trabalho dos mandatos do PT no Rio Grande do Norte para pensar essas alternativas de forma conjunta, para poder divulgar para a sociedade que não é a renda acima da saúde, mas as duas caminham juntas, né? A gente precisa garantir a renda para as pessoas, por isso é tão importante a renda básica, por isso nós fizemos uma iniciativa de explicar para as pessoas como acessar, perguntas e respostas, dúvidas. Esse é o modo petista de legislar. A gente precisa ser educativo, fazer com que as pessoas que não têm acesso à informação tenham. A gente precisa traduzir para as pessoas como acessar um benefício. Essa é uma forma, né, de nós traduzirmos a nossa luta, a defesa do SUS. O que aquela plaquinha eu avisei, né, se a gente não tivesse tirado recursos da saúde, a gente não precisava agora, nas pressas, construir hospital de campanha na correria, na loucura que a gente está vivendo. Mas no Rio Grande do Norte nós vamos ter ampliação de leitos, nós estamos tendo um esforço conjunto, né, da Secretaria de Assistência Social, da Saúde, do Planejamento. Nós percebemos que todo mundo está engajado, não só na campanha, se você pode, fique em casa, essa campanha que a gente precisa fazer chegar na cabeça e nos corações das pessoas, mas essa campanha com políticas efetivas. Tem recurso para os municípios, tem redução de funcionamento de órgãos públicos, tem diminuição do fluxo das pessoas nas ruas e tem uma luta constante para que as pessoas entendam a importância de ficar em casa. Isso também não está fácil. A gente já conta, né, com ampliação aí desses números de infectados, a gente já tem mortes aqui no estado, já tem... e essas mortes, inicialmente, elas têm cara, né? A primeira pessoa que morreu foi um professor negro lá da UERN, depois foi um jovem aqui de Natal, o tempo, e agora elas passam a não ter mais os rostos, vão virando números, porque vai aumentando. E isso que a gente sabe como é doloroso para todas as famílias e como é doloroso para a gente que está nessa luta diária para que as vidas sejam respeitadas, que a gente não tenha nenhuma pessoa a menos. E para não ter nenhuma pessoa a menos, a gente precisa garantir a dignidade dessas pessoas continuarem vivendo, de garantir o acesso à sua renda, de garantir a cesta básica. E também, aqui em Natal, ao pedir à Câmara que tenha sessões remotas, é um outro gesto de dizer, não podemos parar, que tem projetos a aprovar. O próprio prefeito já utilizou desse processo nosso de Câmara remota. A gente já aprovou o decreto emergencial em Natal e a gente aprovou também a transferência de recursos da merenda escolar para a compra de cestas básicas, que é uma coisa também muito importante para ser distribuída para todas as crianças. Só para concluir, que eu sei que o tempo aí, né, já chegou, foi muito curioso, porque eu comecei a perguntar os itens, né, e aí, mas não precisa desse milímetro, vamos votar logo, né, e está anotado que é uma cesta, a gente quer a vírgula para ter no nosso projeto, aí nesse projeto do decreto da prefeitura, que seja renovado à medida que a pandemia continue, porque senão a gente vai doar uma cesta. Então, a gente precisa fazer isso. Vamos também equacionar a redução dos gastos que as escolas estão tendo com luz, com água, enfim, e como a gente pode
reverter? Quais são as medidas que a gente pode, com a compra de materiais de limpeza, enfim, que coisas a gente pode melhorar ainda nesse decreto? E aí o pessoal, vamos votar logo, e a gente, não, gente, precisa saber, porque tem que ter sabão nessa lista, que é material de primeira ordem, uma cesta básica hoje que não tiver sabão, ela não está atendendo à necessidade das populações vulneráveis, né? A gente sabe a dificuldade que é, e não dá para ser só uma vez. A gente precisa garantir dignidade todo dia. Por isso, a vírgula, para que a gente coloque sempre uma emenda, e acho que a gente precisa ficar antenada e antenada nisso. E é essa sintonia, né? Nós estamos numa grande sintonia aí, os mandatos do partido aqui no Rio Grande do Norte, com a nossa governadora, que tem dado uma aula de cidadania. A nossa professora Fátima tem se empenhado 24 horas para garantir que realmente a gente tenha recursos, ações e políticas voltadas para as populações vulneráveis e para a saúde. Gratidão. Muito bom. 1000 coisas para a gente comentar na sequência. Juliana, passa a palavra para você. Ela falou por uns 20 minutos, mais ou menos. Eu trabalho mais ou menos com esse horário. E aí eu peço para as pessoas se inscreverem aqui na sequência, tá bom? Bom, boa noite a todos, as companheiras e os companheiros. Primeiro, agradecer demais, né, a Maria Alice, que eu tenho referências muito boas, né, na minha infância com você, com esse diretório. Eu já tive diversas vezes aí nesse diretório, e sempre quando eu vou, eu gosto muito de dizer que a minha vida de militante inicia da barriga da minha mãe, quando estava na articulação junto com esse diretório zonal de Pinheiros, que fez história, faz história, né, aqui em São Paulo. E eu tenho lembranças muito boas de muitas caravanas, muitas caminhadas, muitas estripulia, que eu adorava ficar naquele período que fazia os mimeógrafos ainda, né, que fazia os lambi-lambi, enfim, era a minha quando eu falo de DZ Pinheiros, assim, vai o meu pensamento, meu carinho, todo para esse momento. Porque eu era a única criança, então vocês imaginam, né? Eu era super, mega paparicada. Lembro dos meus aniversários, né, que a gente fazia e comemorava aí, os bolos, enfim, tudo. Então eu tenho por demais, né, carinho por esse diretório, e ele, de fato, é uma das minhas bases de luta popular e política, que iniciou aí, e com os feras, né, que teve muita gente boa que trilhou esse diretório, que continua com tanta juventude agora, que está aí, que eu estou vendo aqui na telinha, muito lindo, né? Parabenizar as nossas companheiras que são pré-candidatas, tanto a Tamires, quanto a Vivi, quanto a Luna. Tenho muito carinho por vocês e, tipo, aonde eu puder ajudar as pessoas entenderem que a gente tem sim candidatura jovem, mulher, negra, nós e das mulheres jovens que estão trabalhando e militando nas universidades, mas também estão na ponta da periferia, estão discutindo política, e mulheres, né, gente? Desculpa, mas a gente está realmente necessitando de ter mulheres na política, e eu tenho um sonho, não sei se vou conseguir realizar, mas de a gente, enfim, ter a paridade, né? Mas eu já fico bem feliz se eu já tenho as mulheres comigo lá na Câmara. Eu já estou no 3º mandato e sinto muita falta, né? Quero continuar, sou pré-candidata também, vou à luta, né? Para poder estar em conjunto, mas gostaria muito de ter parceiras como essas de primeira hora, primeira linha, de luta, né? Tenho certeza que se a gente vai enfrentar cada coisa, porque a gente precisa de mulheres fortes e mulheres que enfrentam o sistema. E vai ser bem bacana se a gente se encontrar na Câmara novamente. E também, claro que a gente está fazendo
as lutas para as pré-candidaturas. Não vamos cair ainda nessa coisa de não terá eleição esse ano. Está tudo indicando que vai ter eleição sim esse ano. Então, portanto, Luna, Vivi, Tamires e Diva, né? A nossa luta é mais árdua e dos nossos militantes e companheiros. E a Diva, assim, tipo, primeiro que a sua cidade é maravilhosa, né? Ai, que vontade de, tipo, entrar na tela e tá indo ali, porque aqui não tá muito fácil, acho que no Brasil inteiro é óbvio que não tá muito fácil, mas quando você tem uma paisagem linda, né, aquece mais a alma e o coração. Parabéns pelo seu trabalho, maravilhosa. Eu sempre fico muito feliz quando temos mulheres no poder, mulheres no parlamento. Eu imagino o quanto você deve sofrer as represálias, porque primeiro que eles não aceitam mulher negra e não aceitam mulher que impõe e que se coloca as pautas que são as pautas do Partido dos Trabalhadores, né? E a nossa pauta hoje é essa, o modo petista de governar. Então, eu já te parabenizo, Diva, te dou um abraço muito carinhoso, né? De parlamentar para parlamentar, porque eu sei o quanto a gente tem dificuldade, né? E a gente que enfrenta tem muito mais dificuldades ainda. Então, às vezes acho que parece que a gente está sozinhas, né, no parlamento, mas não. Tem muita gente linda como essa daqui e outras tantas que são da sua militância que ficam enxergando o mandato como um mandato de luta. E esse modo petista de governar é um modo que a gente faz a transformação social, né? A gente fez e demonstra isso na prática todos os dias. Nós temos um governo, que é o governo Bolsonaro, o governo Dória, aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, que é governador, e o prefeito Bruno Covas, que são candidatos do PSDB e que tiveram uma pauta muito centrada no Estado mínimo, né? Na venda do nosso patrimônio público, na venda do pouco que a gente ainda tinha do Sistema Único de Saúde, do SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social, do entreguismo para a iniciativa privada, de tudo, né, que a gente tem. Isso foi, de fato, eles não esconderam isso, né? Isso foi pauta e vencedora, infelizmente, nas urnas. Claro que a gente sabe que tem muita gente que desistiu do voto, que não quer saber de votar, não quer saber da política. Isso também é muito contribuição da televisão, da Rede Globo, mas também a gente entende que veio esse avanço das igrejas evangélicas, né, de direita, ultradireita, que também ajuda a politizar, né? Eles dizem que não falam de política na igreja, mas eu falo por mim. Na Câmara Municipal, nós somos 55 vereadores, 18 deles são vereadores evangélicos, né? Para você ter uma ideia, eu sou católica e respeito todas as religiões, né? Todas. Mas eles estão, para você ter uma ideia, como estão tão à vontade, que nessa sexta-feira, que para nós católicos é uma sexta-feira santa, é uma sexta-feira extremamente importante no calendário da Igreja Católica, eles vão abrir sessão plenária para uma votação de um projeto que eu falo dele logo em seguida. Mas eu estou dizendo na relação do desrespeito, né? De acharem que estão à vontade para poder fazer esse tipo de ação, desrespeitando a religião, desrespeitando as pessoas. E as pessoas, eu falo, que passa sim pela comunidade LGBTQI, passa sim pela questão das mulheres feministas, pelas nossas pautas, que são a questão do aborto legal, pelas nossas pautas da luta, né, da igualdade de direito para as mulheres, entre homens e mulheres, principalmente naquelas que são pautas caras para a gente, que ainda assim está presente todos os dias, que é a violência doméstica, psicológica, violência social, que existe todos os dias, e nessa quarentena não está sendo diferente.
Nós também enfrentamos a questão de políticas públicas, a falta de políticas públicas, que não é só na Câmara Municipal, mas também o próprio desrespeito de retirada de direitos que foram construídos por parte dos trabalhadores em projetos do modo petista de governar. Hoje mesmo, acho que todos aqui devem ter acompanhado, que o senhor João Dória fechou um projeto que chama Atende 2. É um projeto que é da área da saúde, que faz atendimento para a população que tem drogadição, né? E claro que também ali acaba tendo a população de rua, mas como as pessoas também não entendem que a população de rua, elas têm uma forma de estar na rua, né? Muitas pessoas que são moradores de rua, alguns porque querem, outros porque acabaram não tendo condição financeira para poder sobreviver, e outras que foram despejadas nesse momento político que a gente está vivendo desde o Temer, de desemprego geral, e que não dá condição para as pessoas terem o mínimo, né, para poder sobreviver numa casa e principalmente não ter um prato de comida na mesa. E tem a população que é referente à questão da drogadição, que é muitos acham que ser drogado, como eles mesmos dizem, é sinônimo de vagabundagem. E não é isso, é uma relação de saúde pública, né, que tem que ter, de fato, diversas secretarias, como o projeto Braços Abertos, do prefeito Fernando Haddad, que ganhou, inclusive, internacionalmente um prêmio de projeto importante para o Brasil, óbvio, mas para poder ser copiado em outros estados, em outras cidades, em outros países. E ele foi desmontado completamente quando o Dória chega, retirando todas as secretarias, porque era interligado, Secretaria do Trabalho, Saúde, Assistência Social, Segurança, Direitos Humanos, era a interligação de tudo para fazer um atendimento dessa população em situação de drogadição e retirar eles desse processo. A gente teve muitas histórias lindas, como pessoas, artistas que conseguiram, com a ajuda do governo, a sair desse processo de fazer o seu trabalho em pinturas e foram vendendo, inclusive venderam para outros países e foram, inclusive, artistas que saíram dali da drogadição e saíram dali daquele processo da Cracolândia que a gente fala, né, que é o mais conhecido e que foi desmontado pelo Dória. E por que isso? Desde a época do Kassab, eles estavam querendo fazer ali naquele pedaço o que a gente chama que eles chamavam de projeto Nova Luz, né? E que eles queriam pegar desde a Santa Efigênia, que é um local, um comércio muito, muito popular, nacional e internacionalmente aqui em São Paulo. Então, eles queriam pegar toda aquela área da Santa Efigênia, junto com ali aquela região da Luz, e transformar num grande centro comercial, como parecido ali na Paulista, mas só para grandes empresários, empresas e apartamentos sendo vendidos em valor de milhões de reais para grandes empresários. Então, quer dizer, a especulação imobiliária, desde a época do Kassab, já iniciava, teve uma frente muito grande dos comerciantes da Santa Efigênia, que não deixaram, junto com muitos vereadores, esse projeto andar. Quando chega a gestão do prefeito Fernando Haddad, isso sai da pauta completamente e faz um outro tipo de olhar mais social para aquela área, para aquela região, inclusive em projetos de lei do plano diretor, que foi executado e pensado na Câmara. E logo em seguida, quando o Dória chega, aí ele fecha todos os serviços e começa a fazer o desmonte. E hoje, esse último equipamento que estava lá foi fechado. E os que estavam ali, os funcionários, foram encaminhados para um outro local que é longe e que, vamos combinar, aquele povo que vive ali há muitos anos, naquela vulnerabilidade social, eles não vão. E eles vão continuar ali. E o que o Dória vai trazer?
ele vai trazer a polícia militar para bater, massacrar, matar essas pessoas de vulnerabilidade, além de eles estarem bem na frente da relação da pandemia. São os primeiros que vão ser, infelizmente, executados, porque essa pandemia do coronavírus, ela, de fato, a doença, ela não tem classe social, que tem falado. Ela não tem cor, não tem raça, não tem gênero, não tem valor de dinheiro, porque ela pega em todo mundo. Aliás, quem trouxe ela, né, para cá, para o Brasil, foi as pessoas de classe média alta que estavam em outros países e vieram para cá e trazendo essa doença. Mas ela tem uma coisa muito clara: quem tem dinheiro é que vai ter o respirador. Quem tem dinheiro que vai ter a vaga na UTI, porque o recurso não está sendo investido no Sistema Único de Saúde, e por isso que quando o Bolsonaro tira recurso da saúde, assistência social, e vem o Dória, vende na cidade de São Paulo os nossos últimos equipamentos públicos, e agora, antes da pandemia, o último projeto de lei que ele colocou na casa é fazendo a entrega dos hospitais da autarquia. O que é os hospitais da autarquia aqui em São Paulo? São 14, e são os hospitais da rede direta, quer dizer, funcionários públicos, e você só tem organização social de saúde na área da limpeza, que é a terceirizada, e na área de laboratório. O restante é funcionários públicos, e que estão cada dia mais, mesmo com a pandemia, não tendo investimento rápido e ligeiro, mesmo a Câmara de São Paulo tendo votado os fundos, né, a abertura dos fundos, Fundo de Assistência Social, de Saúde, de Habitação, são 10 fundos. Esses recursos do fundo foi direto para o Tesouro, mas para ser usado na área da saúde. E aí, o que eles estão fazendo com isso? Estão colocando os recursos nas organizações sociais, sem passar a atenção devida para esses hospitais municipais, que estão um caos e que são de porta aberta, e que atendem todo mundo, e a gente já tem perda de muitos trabalhadores da área da saúde, gente que nós conhecemos, que está na rede, que eram conselheiros, que estavam no sindicato. Hoje a gente fez um levantamento, são no total de 12 que já tombaram nessa relação da pandemia na área da saúde. O nosso jeito de governar é um jeito de ter um Estado forte, um Estado maior, diferente do que é colocado nesses projetos que foram eleitos aqui na cidade, no estado de São Paulo e no Brasil. Eu acho que está sendo bem interessante, porque as pessoas também estão enxergando o que nós fizemos e como nós fizemos, né? E por que a gente briga tanto pelo Sistema Único de Saúde, por que a gente briga tanto os recursos vão para a classe trabalhadora mais vulnerável, que precisa de assistência. Tanto que a renda básica emergencial que foi votada porque nós já tínhamos, o PT, o Partido dos Trabalhadores, já tinha sim essa experiência, sabia que esse era o recurso que poderia começar a ajudar a população a não passar por tanta miséria, tanta fome, tanta dificuldade como a gente tem hoje. Então, eu tenho orgulho do meu partido, eu tenho orgulho dos meus deputados, e que foram para cima, enfrentaram o sistema, foram achando os outros partidos de esquerda para poder também ajudar a angariar, e foram para firme, o projeto era nosso, né? Então, hoje que está se regendo dentro desse projeto de renda emergencial, é o projeto que o PT acredita, né? E o Bolsonaro foi obrigado a engolir isso, mesmo que ele colocando tantos senões, né, querendo acabar aí com o ministro Mandetta, que não é o nosso amigo. Também não vamos fazer confundir as coisas. Ele é um cara também de entreguismo do Sistema Único de Saúde, mas ele ainda é a pessoa que está mais sã, vamos dizer assim, desse governo federal. E, por incrível que pareça, o Dória, em que pese, ele só está de marketing, ele só está querendo retirar a imagem dele, distanciar da imagem do Bolsonaro, porque ele enxerga 2024. A gente também sabe do que ele está fazendo, porque o investimento que ele tinha que fazer, de fato, para os hospitais do Estado não está acontecendo.
Ele não abriu o hospital, por exemplo, do hospital universitário, que tem uma capacidade de ter 350 leitos se o plantão sair de 12 para 24 horas, e tem funcionários para isso, tem toda a equipe ali da cidade universitária da saúde que pode acontecer. Então, nós, se estivéssemos nessa situação, a gente já estava, eram os primeiros que estavam na frente, e já fazendo a renda emergencial sem precisar tanto da questão do governo, do Congresso. Claro que tem que passar pelo Congresso e para o Senado, mas seria do Executivo para o Legislativo, né? As nossas questões de relação, que eu falo, quando a gente está no parlamento, a gente tem dificuldades, claro, reais, quando a gente está, quando nós somos governo. Eu falo muito pela questão aqui do Plano Municipal de Educação, que foi na gestão do prefeito Fernando Haddad. Claro que a gente era governo, precisava passar o plano de educação, porque ele foi construído com muitas mãos, muitas conferências, conselhos, muita gente que trabalhou para poder ter esse plano municipal de educação, mas tinha uma coisa muito cara para nós, mulheres, né, e comunidade LGBT, que era a questão, sim, de falar da igualdade de gênero, de falar da questão do racismo que existe, de falar, sim, que a gente tem que ter respeito com as comunidades LGBTQI, porque nós somos iguais, e que as pessoas que têm opção sexual não pode ser o que incomoda a sociedade, em que pese a gente conhece muito bem essa sociedade machista, misógina, homofóbica que a gente tem. Então, eu tive que sair. Eu era líder da bancada, e é uma responsabilidade muito grande ser líder da bancada do Partido dos Trabalhadores na capital de São Paulo, mas eu, a única mulher da minha bancada, fui entendendo que toda a minha ancestralidade, todas as mulheres que tombaram por mim para eu poder estar aqui, estar usando o plenário, como eu sempre falo das nossas sufragistas, mas entre tantas outras mulheres que lutaram por nós, eu não podia não fazer esse debate, e eu não podia, por nós, votar nesse projeto que não tivesse a questão da igualdade de gênero e a relação de respeito à nossa comunidade. Então, foi muito importante esse fato, em que pese o PT a minha bancada não gostou muito naquele momento, mas eu já enxergava aqui na frente uma relação de dificuldade no front, né? Porque a gente já estava numa atividade muito intensa. Então, gente, eu nem sei quanto tempo eu falei já, Maria Alice. Já encerrou? Acho que a gente podia abrir para pergunta e aí você vai complementando, que tal? Tá bom. São 8 horas. Só vou finalizar numa reflexão. A gente tem muita experiência, né? E a gente apresenta os projetos de lei que são projetos da nossa experiência do modo petista de governar, tanto da transcidadania que a gente tem aqui. A gente sempre, nesses projetos que vêm do governo para cá, nós da bancada do PT sempre palpitamos, sempre colocamos emendas, como essa agora do fundo municipal, no dinheiro do fundo que existe na Câmara Municipal, que são no valor de 38 milhões, está indo para a pandemia do coronavírus, mas a gente está querendo colocar lá exatamente para onde? Para os hospitais públicos municipais, para a área de assistência social e principalmente nos serviços que são de primeira hora para o enfrentamento dessa pandemia. Esse é o nosso jeito de governar, esse é o nosso jeito de atuação política do PT, e é por isso que eu tenho orgulho e tenho a mesma idade do Partido dos Trabalhadores, e tenho certeza que daqui para frente a gente volta com certeza para o nosso presidente Lula, que está dando um show de bola de informação, e a gente vai avançar para, de fato, a gente ter a luta social que a gente acredita e a igualdade de direitos. Muito obrigada pela oportunidade.